Oi, tudo bom, pessoal? Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, vamos à nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre a matéria e sobre as propriedades gerais dela, certo? Mas o que seria matéria? Será que matéria são as matérias escolares que a gente estuda no nosso dia a dia na escola? Hum, ou será que é o sol, o ar, a água, as plantas, o nosso corpo? é, Automóvel, como eu estou mostrando aí na imagem. Gente, matéria é tudo aquilo que podemos ver, tocar ou sentir, como eu coloquei aí na frase, certo? Então a gente consegue ver outras pessoas, plantas, animais, objetos. Aí vocês podem me dizer, professor, mas a gente não pode ver o ar, mas a gente consegue sentir, certo? Por mais que você não consiga sentir, ver, mas você consegue sentir. Professor, e um vírus? O vírus, ele é composto de matéria? Ele é matéria? É. Por mais que a gente não consiga ver a olho nu, mas a gente consegue visualizar através de microscópio, certo? Então, independente de você conseguir ver com o olho nu ou não, aquilo é matéria. Outra definição de matéria, para melhorar ainda o entendimento que a gente teve na fala anterior, né? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, que tenha volume. Ai, professor, não entendi. Tudo que tiver, tudo que tiver ocupando um lugarzinho no nosso planeta, fora dele, que tiver massa, tiver espaço, se você tem algo que ele está ocupando aquele lugar ali, ele é constituído de matéria. O Sol é constituído de matéria, as estrelas são constituídas de matéria, certo? O celular que vocês estão utilizando para assistir essa aula é constituído de matéria, o nosso corpo é constituído de matéria, o ar que respiramos é constituído de matéria. Então, tudo aquilo que tem massa, né, que está ocupando um lugarzinho, ele é constituído de matéria. E a matéria, depois de matéria, a gente tem dois conceitos que a gente precisa conhecer também, certo? Que seria corpo e objeto. Corpo e objeto, eles são semelhantes, certo? Quando eu digo que eles são semelhantes, mas eles têm algo de diferente, certo? Tanto o corpo como o objeto são uma porção limitada de matéria. Porém, o objeto ele é uma porção limitada de matéria que tem uma utilidade, ele tem algum uso, uma finalidade específica, certo? Uma cadeira, ela não é um corpo. Ah, professor, uma cadeira, essa cadeira que eu estou sentando aqui, que é de plástico, para poder ficar aqui passando essa aula para vocês, essa cadeira de plástico, ela é feita de um material, a gente fala já mais lá na frente o que seria o material, então, ela é feita de um material, e esse material, que é constituído de matéria, certo? Um pouco dele, o bruto dele que foi tirado para produzir essa cadeira, a gente chama de corpo, né? Uma porção limitada, certo? Depois que você transformou aquele corpo em algo que tenha uma utilidade, a gente vai chamar de objeto, certo? Imagine que você tem uma árvore, você tira um pedaço de madeira daquela árvore, certo? A árvore, ela é matéria. Um pedaço daquela árvore, ela vai ser o quê? Vai ser um corpo. A cadeira pronta, ela vai ser um objeto, certo? Então, matéria é o todo, certo? O corpo é uma porção limitada de matéria e o objeto é um corpo que tem um uso, tem uma utilidade, certo? E o que seria matéria e material? Então a gente já viu que matéria é tudo aquilo que tem massa e volume, né? E o material é o tipo da espécie de matéria que você utilizou para construir um corpo, que forma um corpo, ou que você utilizou para construir um objeto. Vamos aqui esse exemplo que eu estou dando
Estou mostrando para vocês. Então, a gente tem aqui uma pedra de granito, né? Uma rocha de granito, então aqui seria a matéria. Uma parte, certo? Uma lâmina, vamos chamar essa aqui de lâmina de granito, seria o corpo, e a pia pronta seria a matéria, certo? Aqui você tem uma pepita de ouro, né? Uma pedra lá de ouro bruto. Aqui você tem uma barra de ouro, que seria o corpo, e o anel de ouro é o objeto. Aqui você tem uma seringueira, onde você está extraindo látex. Você tem uma borracha, você tem a borracha em processo de formação, uma porção de borracha. E aqui você tem o pato de borracha. Então, o patinho seria o objeto que foi derivado do corpo. Qual é o material que produziu esse patinho, o látex? Qual foi o material que foi produzido esse objeto aqui, esse anel, o ouro? Qual foi o material que produziu esse objeto? O granito, certo? Então, material é o tipo da espécie da matéria que você utilizou para formar um corpo ou objeto. E agora a gente vai falar o que são propriedades gerais. Quando a gente vai estudar determinada substância, né? Conhecer alguma matéria, você quer estudar algo sobre isso ou aquilo, a gente vai observar, quando a gente vai fazer comparações, estudos químicos, físicos, a gente observa algumas características, certo? Quando você faz essas comparações, você tem as características específicas, que são específicas de cada matéria, certo? Que é o que a gente vai ver em outra aula, em outro momento. E a gente tem as características que são comuns a todos os materiais, certo? Então, as propriedades gerais da matéria são essas propriedades que são comuns a todos os materiais. Todos eles têm essas propriedades. As que a gente vai estudar hoje é divisibilidade, compressibilidade, impenetrabilidade, inércia, extensão e elasticidade, certo? A divisibilidade é a capacidade que a matéria possui de ser dividida inúmeras vezes sem deixar de ser o que ela é. Isto é, não vai mudar sua composição química. Você imagina que você tem aquele painel de vidro que fica na frente de um carro. Ele é todo de vidro. Quando ele quebra em pedacinhos bem pequenininhos. Ele deixou de ser vidro? Não. Então você quebra, por mais que você quebre em pedacinhos minúsculos, mas ele tem as mesmas características químicas. Ele não perdeu, certo? Isso é o que a gente fala de divisibilidade. Toda matéria tem essa característica. A compressibilidade é uma característica que a matéria apresenta de diminuir o espaço que ela estava ocupando quando você submete alguma força, quando você coloca alguma força. Um exemplo bem didático que a gente tem para falar sobre compressibilidade. Você imagine essas seringas, como eu estou mostrando aí no desenho, certo? A gente pode até fazer uma experimentação. Caso vocês tenham em casa, vocês vão tirar a agulha, certo? E vão pressionar essa seringa sobre o dedo. Essa seringa, observem aqui na imagem. Essa partezinha transparente, ela está cheia de ar, certo? Como eu falei para vocês, o ar é matéria. Então, aqui a gente vai ter várias partículas gasosas dentro dessa seringa. E a gente começa a exercer uma força nessa seringa para fechar, né, ela. Então, as partículas que formam esse gás que está aqui dentro da seringa, elas vão se juntar, ficar bem juntinha e vai haver essa compressão. Porque você está exercendo uma força, então ela vai diminuir o espaço que ela está ocupando. Então, toda a matéria ela tem essa propriedade de diminuir o espaço que ela estava ocupando quando a gente exerce alguma força externa sobre ela, certo? Outra característica geral da matéria é a questão da impenetrabilidade. O que é que a impenetrabilidade diz?
que dois corpos eles não conseguem de forma alguma ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Você diz, professor, pode sim. Eu posso ficar em cima de uma formiga e a gente está ocupando o mesmo lugar. Não. Por mais que a formiga seja menor do que você, ela está ocupando um lugar e você está em cima da formiga, certo? Então, são lugares diferentes. Vou dar um exemplo, esses que estou mostrando aí. Então, essa piscina aqui, ela está cheia de água. Quando a pessoa mergulha, a piscina transborda. Por que ela transbordou? Porque como a piscina estava cheia e quando o corpo entrou, né, quando a pessoa entrou, aquela água que estava ocupando aquele lugar, ela teve que sair, certo? Parte dela teve que sair porque vocês dois não conseguiriam ocupar o mesmo lugar. Então, você tem um copo cheio de água, cheio até a borda. Se você colocar um gelo lá dentro, vai transbordar, justamente porque dois corpos, eles não conseguem de forma alguma ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, certo? Então essa é o que diz a impenetrabilidade. A elasticidade, do mesmo jeito que a compressibilidade, a gente precisa de uma força externa para fazer com que esse material ele seja comprimido, né? Ele diminua o espaço que ele estava ocupando. A elasticidade, ela também precisa de uma força externa. Então, você vai exercer uma força sobre aquele material e ele vai aumentar de tamanho. Quando você suspender essa força, ele volta ao seu tamanho original, certo? Então, é uma característica que a matéria tem de voltar à sua forma original quando uma força externa a estica ou a comprime. Então, um exemplo bem simples que a gente vê no nosso dia a dia é a questão do elástico. Se você puxa, ele vai esticar. Quando você para, ele volta ao normal, certo? Então, essa é a elasticidade que a matéria tem. E quando a gente fala de inércia, a gente tem que lembrar da questão da massa, certo? A inércia, ela diz o seguinte: quando um corpo ele está em repouso, ele tende a ficar em repouso. Ele só deixa de ficar em repouso quando você exerce alguma força externa que vá fazer com que ele se movimente. Se você tem uma bola e ela está parada, ela vai ficar parada, certo? A capacidade dela se manter no seu estado, seja de repouso, seja de movimento, ela vai depender de uma força externa. Então, essa capacidade, essa tendência desse corpo se manter em repouso e em movimento, a gente chama de inércia. Então, para que aquela bola ela se movimente, é preciso que alguém chute. Então, esse chute é uma força externa que está acontecendo. Então, a capacidade dela permanecer ali paradinha ou em movimento, a gente chama de inércia, certo? A massa fisicamente, a massa é a unidade de medida que a gente utiliza para medir a inércia, certo? Então, fisicamente, massa é uma grandeza que indica a medida da inércia ou da resistência de um corpo de ter seu movimento acelerado. Porém, geralmente a gente associa a massa à quantidade de partículas existentes em uma matéria, certo? Mais lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre massa e volume também, que é o que a gente vai ver agora. Mas não é na aula de hoje, certo? E por último a gente vai falar sobre a extensão. A extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço, independente do estado físico que ela esteja, certo? E o volume, fisicamente, ele é uma grandeza que indica a medida que o espaço está sendo ocupado. Então, você tem a massa é a quantidade de partículas que vai formar o corpo e o volume é a quantidade a medida do volume, né? A medida de volume é a medida do espaço que aquele material, aquela matéria está ocupando, certo? Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenham compreendido, espero que eu tenha sido claro. Às vezes eu falo um pouco rápido demais, mas na próxima aula a gente vai aprofundar mais ainda, certo? Então, agradeço, beijos e abraço e até mais.